Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Desmistificando Injeções Eletrônicas. É nesse programa que a gente comenta sobre os principais mitos sobre injeções eletrônicas programáveis, independente de marca ou modelo. Eu sou o Roberto Rodrigues. Eu sou o Vitor Signini. E o episódio de hoje é... Malha fechada. Malha fechada, Roberto. Primeiro, o que é controle de combustível por malha fechada? Beleza. Primeiro ponto, você fez uma pergunta certa, da maneira tecnicamente certa. Muita gente fala assim, liga uma malha fechada, botar para funcionar uma malha fechada, mas querendo dizer malha fechada de combustível. Então esse acho que é o primeiro ponto que é importante deixar claro. Controle de malha fechada não é só de combustível, tem diversos tipos de controle de malha fechada, fora da aplicação motorsport, fora de injeção eletrônica. Sim. Mas alguns exemplos em injeções eletrônicas programáveis, a gente pode falar do de combustível, boost control, launch control, um controle de malha fechada, idle control, que é controle de marcha lenta. Controle de tração. Controle de tração envolve estratégias de malha fechada. Então tem diversos sistemas que têm controles de malha fechada. Quando a gente fala malha fechada, a gente quer dizer em algo que você automaticamente o sistema tem uma autonomia para fazer um ajuste sozinho, certo? Ele faz uma autocorreção. Não seria uma autocorreção. Eu acho que o termo assim, correção é meio errado ao meu ver. Por quê? Eu vou explicar por quê. Qualquer controle de malha fechada tem pelo menos 3 variáveis chaves que você tem que olhar, certo? Então eu vou escrever aqui. Você tem um alvo, certo? Então você sabe o que você quer. Certo. Em primeiro lugar. Isso seria algo pré-definido. Algo pré-definido. Tá. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui. Não, beleza. Além de um alvo, você tem uma variável medida, tá? E além desses dois, você tem um terceiro ponto, que é algo que você consegue atuar, tá? Vou escrever aqui como atuar. Eu vou te dar um exemplo fora da parte de motorsport, que é um exemplo assim, muito simples, que eu acho que é a maneira mais fácil de explicar a diferença de um controle de malha aberta com um controle de malha fechada. Tá? Certo. Então pensa assim, num ar-condicionado de um carro, daqueles antigos. O que você regulava? Você ligava ou desligava o ar-condicionado. Sim. Você selecionava 0, 1, 2, 3 ou 4, que seria a velocidade do ventilador. Uhum. E você tinha uma outra regulagem que era de temperatura, que era do azulzinho para o vermelhinho. O vermelho, que seria ou muito frio ou quente. Ou quente. Beleza. Isso é um exemplo de um sistema em malha aberta. Por quê? Você vai lá, vamos supor que eu estou dirigindo na cidade e eu regulo lá, ligo o ar-condicionado, coloco no 2, coloco no azulzinho mais frio. E pum, cheguei assim numa condição que eu tô agradável. Certo. Beleza, perfeito. Se eu abrir, por exemplo, o vidro e entrar um calorzão direto no carro, o sistema ele vai continuar funcionando daquele jeito. Uhum. Então, ele não vai tentar alterar o funcionamento dele para se adaptar a essa nova condição, né? Exatamente. Então, se eu quiser ter a mesma temperatura lá dentro, ou eu fecho o vidro, ou eu aumento a velocidade do vento. Beleza. Isso é um sistema em malha aberta. Um sistema em malha fechada, que nesse caso de ar-condicionado tem em vários carros, é o que? Você tem um alvo, então em primeiro lugar, você seleciona quanto de temperatura você quer. Por isso que nos ar-condicionados que falam digitais, né? Você seleciona lá uma temperatura. Certo. Você tem uma medição. Então tem um sensor de temperatura e dependendo do carro tem mais de um sensor de temperatura que ele sabe quanto está a temperatura ambiente. Uhum. E você tem uma possibilidade de atuação automática. Ou seja, o sistema tem autonomia
para aumentar de repente a velocidade do vento, ou, por exemplo, nos casos do ar-condicionado, ele pode variar qualquer outra variável para você diminuir a temperatura, certo? Então, tudo isso depende de como é o seu controle. Não quer dizer que você tem só uma maneira de você variar essa temperatura, por exemplo. Eu vou dar se a gente for falar de controles em malha fechada de injeções eletrônicas, eu tenho um exemplo que a gente pode atuar em duas variáveis. Por exemplo, em marcha lenta é muito comum você ter um alvo de rotação, certo? Você mede a rotação, obviamente, e você atua tanto no ângulo de ignição como na borboleta eletrônica. Ou no atuador de marcha lenta mesmo. Ou no atuador de marcha lenta. Então, Entendi. é um exemplo de um sistema de malha fechada que você tem mais de uma possibilidade de atuação. E para que você atua? Para você chegar no valor medido o mais próximo do seu alvo. Entendi. Certo? Então, esse aqui é uma ideia básica de um controle em malha fechada, certo? É um assunto de uma forma simples, né? Simples, mas é uma maneira assim bem fácil de explicar. Tem uma outra maneira também que eu gostava de explicar, que é o seguinte: quando uma pessoa está andando, você tem um controle de malha fechada. Por quê? Você tem um alvo. Eu quero ir daqui para lá. E daí, conforme você vai andando, você vai se autocorrigindo e você chega no local. Uhum. O que seria malha aberta? Eu quero ir daqui para lá, eu fecho o olho. Você vai, você não tem nenhuma correção ao longo do caminho, entendeu? Então, basicamente, são exemplos simples, mas que ajudam muito. Muita gente se fala, o que é malha fechada? Se você entender esse exemplo do ar-condicionado e essa de você andando de olho aberto e fechado, você já começa a entender qual que é a sacada do controle de malha fechada. Se tem alguma mudança no meu caminho, por exemplo, se eu estou de olho aberto, eu consigo contornar e corrigir essa mudança para chegar no meu lugar. Exatamente. E isso aqui ajuda a gente entender um pouco mais. Você falou de controle de malha fechada, isso que eu ia falar, de combustível. Quais são esses três aqui no caso de combustível? O alvo. Você tem um valor de lambda alvo, tá? Certo. Que, na verdade, não é que você tem um valor, certo? Você tem um valor para uma condição, né? Um valor para uma condição, exatamente. Por exemplo, nos projetos que a gente faz na área motorsport, a gente tem, além de uma tabela de lambda, então eu tenho, de fato, uma tabela aqui 3D, onde eu tenho rotação do motor e carga, e eu defino com regiões do mapa que eu trabalho mais pobre, regiões que eu trabalho mais rico. Então eu tenho diversas condições aqui que eu trabalho com valores diferenciados, certo? Porque você não tem um valor ideal de sonda, para cada condição você tem um melhor. Mas também eu tenho, digamos assim, de overrides nesse mapa. Isso que eu acho muito legal na Motec, que seria diversas injeções tem. O que é um override? Por exemplo, vamos falar em números, tá? Vamos supor que nesse meu mapa eu tenho aqui, que seria a região de WOT, estou trabalhando com 0,83 de sonda, certo? Eu consigo colocar algumas proteções, tá? Eu vi a vantagem de ter esse tipo de proteção uma vez na prática, numa corrida de 12 horas de Tarumã. Essa história é bem legal. A gente estava trabalhando num carro que tinha um motor Audi 20 válvulas turbo, e durante a corrida estava tudo certo, mas é uma corrida de 12 horas, longa duração. Durante a corrida, por volta da 6ª ou 7ª hora de corrida, o piloto reportou que estava tendo um aumento da temperatura do motor, anormal. Quando o carro entrou para a box para fazer o abastecimento,
eu conectei o notebook, baixei o login e enquanto isso a equipe estava olhando para ver se tinha algum problema no sistema de arrefecimento do motor. Exatamente, um vazamento, algo obstruindo o radiador, alguma coisa assim. Sim. Eles não acharam nada lá. E daí, pelo que eu estava olhando no login, eu falei, não vai aguentar mais 5, 6 horas no pau isso aqui. O que eu fiz? Coloquei um lambda alvo mais rico desse mapa, atrasei um pouco o ponto, certo? E baixei um pouco o limitador do motor. Nesse caso aí você atrasou o ponto para ele não trocar mais calor com o cilindro, né? Trocar mais calor fora do motor. Isso. O que acontecia? Teve uma outra coisa que eu fiz que depois eu conto. O motor estava aquecendo demais. Certo. A gente estava com uma suspeita que naquele motor já tinha tido problemas de perder pressão mesmo na câmara de combustão, às vezes, principalmente na região da camisa do motor. A gente já tinha tido problema em corridas anteriores, de camisa rachar, enfim. Não vou entrar em detalhes do motor. Mas ali, pelo que a equipe viu e o que eu olhei no datalog, não tinha muito o que a gente fazer. Era um problema no motor. Então eu precisava tomar algumas providências para ele durar o máximo possível. Uhum. Certo? E por que a gente também tinha essa... A gente achava que tinha indícios que a gente estava com problema no motor. O nível de água tinha caído muito. Então, e não era um vazamento. Não era vazamento. Poderia ser, sei lá, uma junta queimada. Poderia, uma rachadura em algum lugar, algum problema no motor. Beleza. Então, o que eu fiz? Coloquei um lambda mais rico, atrasei o ponto, por quê? Eu estava tomando providências para que o motor trabalhasse numa temperatura menor. Uhum. Certo? Então, eu coloquei um lambda mais rico, vou ter menos potência por consequência, mas eu vou ajudar na refrigeração da câmara e além de ajudar a refrigeração da câmara, eu também gero menos potência, então é outra coisa que ajuda. Eu tenho mais combustível para refrigerar, mas eu também estou gerando menos torque. Então, a temperatura da câmara diminui. Menos ponto, então também estou gerando menos calor. Lógico que no motor turbo eu não podia atrasar muito, certo? Uhum. E eu zerei o boost control. Então eu estava trabalhando com o mínimo de pressão possível. Só que para fazer isso eu tive que conectar o notebook, tirar o login, olhar o que foi, mexer na correria. Você pode fazer algo errado e outra, você perde tempo, certo? Uhum. Você perde tempo. O que a gente faz hoje quando a gente usa Motec? A gente usa esses overrides. Então a gente sabe variáveis chaves como temperatura do motor, temperatura dos gases de exaustão, temperatura do ar, pressão de água. Se essas variáveis saírem fora do target, ou seja, você sabe qual a temperatura que vai funcionar o motor, qual a temperatura de ar que está funcionando normal. Se elas fugirem do alvo, a gente pode fazer o que eu falei de overrides. Então, automaticamente a injeção enriquece o motor. Quando eu falo automaticamente é porque você pré-programou. Ela não sabe quanto enriquece, você que fala para ela. Isso que é a calibração do motor, né? Certo. Então, isso é que é legal dos overrides. Então, a gente saiu um pouco desse assunto, mas é legal comentar com a galera. Com certeza. Que quando a gente fala, qual que é o valor de sonda ideal? Depende da condição. Entendeu? Se você está numa condição dessa aí que nem você acabou de comentar, não adianta você querer colocar o lambda para máximo torque ali que vai dar errado. Exatamente. Vai dar errado. Então, assim, quando você tem uma calibração bem feita, você está usando um produto de ponta, o seu lambda alvo depende de muita coisa. Não é só uma tabela. Muita gente olha para a tabela e já acha complexo. Tem gente que fala, eu defino um lambda de marcha lenta, um de pé no fundo, um de carga parcial. Isso é uma simplificação muito geral, né? Muito geral. É uma simplificação bem grande mesmo. O ideal é você ter algo assim que contempla tudo, certo?
Com certeza. Isso- Ainda mais se o carro tiver um uso de rua, né? Exatamente, cara. Era isso que eu ia comentar. Isso aqui não é algo só da área motorsport. Carro de rua tem muito disso. Carro de rua, para você ter ideia, tem uma função, se eu não me engano, que faz muito tempo que eu trabalhei nessa área, chamava WOT Delay. Qual que era a estratégia? Pensa o seguinte, você está com um carro 1.0 original e daí o cara pega uma rodovia, que tem muito lá no Rio Grande do Sul, assim, que quando você vai para o Uruguai, que você pega aquelas estradas assim, ó, que é reto e não acaba mais. Uhum. O cara tá com um carrinho 1.0, meu, o cara vai cravar o pé e vai até... Por quê? Porque de pé travado, o cara fica 1 minuto de pé trancado, entendeu? Com Se você certeza. pegar um motor que tem um carro que tem muita potência, difícil, você não fica. Então, quando você tem um motorzinho pequeno, com pouca potência, a chance de você manter ele em WT por mais tempo é grande. Então, tinha uma função que é o seguinte, sempre que entrava em WT, ou mais do que 95%, isso é calibrável, certo? Se passasse de tantos segundos nessa condição, entrava um enriquecimento automático. Por quê? Para proteger o motor, para evitar do catalisador passar da temperatura também, que é algo que os engenheiros de calibração de montadora se preocupam muito em manter a temperatura do catalisador na faixa correta. Para você ter ideia, se você passar muito dessa faixa correta, o catalisador perde as propriedades. É um negócio bem complexo a parte do catalisador, não vou entrar em detalhes, mas tem diversos cuidados, então. Uhum. E esse é só um exemplo de um carro de montadora. Então, certo. Voltando, para definir isso da maneira certa, é algo que você tem que olhar muito mais do que um mapa 3D. Mas beleza, então no exemplo de combustível, meu alvo vai ser o valor de lambda, certo? Uhum. A medida vai ser o lambda medido. Exatamente. Nesse caso. É o lambda medido que vem do sensor. E aonde eu vou atuar? E aonde você vai atuar. Isso aqui é o mais óbvio possível. Tem gente que, por incrível que pareça, se confunde nisso aqui. Uma vez eu fiz um curso e o cara falou assim, quando ele foi explicar isso aqui, que ele falou que daí, se você está muito rico, a injeção fecha a borboleta eletrônica. Então, não é isso, cara. A injeção não atua na borboleta. É no combustível. É no combustível. Então, o que ela faz? Ou ela aumenta ou diminui. Eu vou escrever aqui de FPW, para a galera já se acostumar aí, que é o pulso de injeção, ou Fuel Pulse Width. Então, tempo de injeção. Tempo de injeção. Tá pobre? Enriquece mais um pouquinho. Tá rico? Diminui um pouco o tempo de injeção. Para compensar. Exatamente. Certo. Aí, beleza. Então, um exemplo de como isso aí funcionaria. Sei lá, eu tenho o meu alvo de lambda em 0,80, eu estou medindo 0,85. Como que ele sabe o tanto que eu vou aumentar no pulso? Então vamos olhar aqui. Você falou, eu vou colocar aqui A de alvo. Quanto que você falou? 0,80. Então eu tenho um alvo de 0,80. Isso. E eu medi quanto? 0,85. 0,85. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se você tem um lambda maior do que o seu target, é sinal que você está mais pobre do que você precisaria estar. Uhum. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Aumentar o tempo de injeção. O tempo de injeção. Certo? Isso de uma maneira bem simplista. Tá? Por quê? O que acontece? Tem outras variáveis por detrás do controle de malha fechada que a injeção olha. Por exemplo,
você tem batentes de controle. Em diversos controles de malha fechada isso existe. Batente superior e inferior. O que é isso? Você define, olha, eu posso aumentar esse tempo de injeção, eu posso não. O controle automaticamente pode aumentar no máximo tantos por cento e ele pode diminuir no máximo tantos por cento. Para dar um exemplo, se eu falar assim, olha, meu máximo é mais 5 e o meu mínimo é menos 5. Então, quando tiver pobre, ele vai colocar combustível, vai colocando até esse máximo, certo? Então, isso aqui é algo que é configurável, certo? Então, isso aqui você define. Você vai lá no mapa e define. Por que eu não posso usar, tipo, 100% de batente em tudo? Porque daí ele vai se corrigir sozinho, eu não preciso me preocupar com nada. Certo. Isso é um erro bem comum. E o que eu vou falar agora serve para qualquer tipo de controle, mas principalmente para esse tipo de controle de combustível em malha fechada. Para entender uma coisa muito importante, todo controle de malha fechada ele trabalha de uma maneira atrasada, certo? Uhum. Por quê? Tem uma exceção que depois eu comento, mas a grande maioria funciona assim. Por quê? Porque, vamos supor, meu alvo é 0,80 e eu estou com 0,80, perfeito. Tá, entrou numa condição que meu mapa está errado, foi para 0,85. Ele fala, opa, tá pobre, vamos enriquecer. Naturalmente é algo que está atrasado. Ele não prevê que vai enriquecer. Uhum. Que vai empobrecer, então vamos enriquecer. Primeiro ele vê se está rico ou se está mais rico ou se está mais pobre para tomar uma atitude. Então, naturalmente, ele é um sistema que vai estar um pouco atrasado, porque ele vai estar colocando combustível se estiver pobre, mas já está pobre, certo? Nesse caso. Porque ele está lendo um negócio que já queimou, né? Que já queimou, exatamente. Então, o que acontece? Se você pegar e abrir muito esses limites, então vamos supor que a gente vai trabalhar com mais 100%, que nem você falou, e menos 100%. A gente não pode esquecer que se eu tiver no mapa estou desenvolvendo meu mapa, certo? Acho que isso é um exemplo mais fácil. Estou desenvolvendo meu mapa, eu não tenho mapa de combustível ainda, vou colocar meus batentes da correção bem grandes. Primeiro, tem injeção que nem deixa você fazer isso, ela tem limites, no máximo mais 30, no mínimo menos 30. Certo. Mas vamos supor que você pudesse fazer isso, tem injeções que deixam. Qual que é o problema disso? Vamos voltar nesse mapa aqui, mas que não seja de lambda, que seja um mapa de combustível, certo? Vamos supor que eu estou nesse ponto aqui e meu motor está perfeitamente calibrado, certo? Então eu vou ter 0 de correção, tá? Daí eu vou e acelero meu motor e eu caio nesse outro ponto aqui. E aqui ele está rico. E daí o que a correção vai fazer? Vai tirar combustível. Vai tirar combustível. Só que a correção, ela não é algo que ela olha e já tira 20% de cara. Ela faz algo que é não instantâneo, digamos assim. E isso é importante, porque você não pode ter uma variação brusca assim, de mais 20% na sua correção. Tem que ser algo que... Deixa eu fazer um desenho. Tem que ser algo que ajude na realidade. Por exemplo, assim... Vou tentar fazer um desenho aqui. Vamos dizer Você disse que tem que ser um negócio mais suave? Mais suave. Não pode de uma hora para outra. Principalmente no Lambda. Quando você olha um login de Lambda, você vê que ele não é algo estável, 100%, como uma temperatura do motor, por exemplo. A temperatura do motor é estável. É algo que quando começa a aumentar, ele não aumenta de 80 para 100 graus em um segundo. É algo que leva um tempo. Sim. Certo? Lambda já não. Por quê? Porque você pode mudar de condição
de um ponto do mapa para outro de uma maneira muito rápida. O cara reduz uma marcha, você já sobe o giro de uma maneira muito rápida, certo? E daí, nesse caso que eu falei, você pode ter problemas. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é meu lambda alvo, tá? Vou colocar aqui A. Para dar um exemplo, 0,80, vai? Beleza. Que nem você falou. E daí, eu tô aqui com o lambda cravado aqui, daí de repente ele começa a ficar um pouco rico, certo? O que vai acontecer com a minha correção? Eu estava com a minha correção em 0. Ela vai aumentar. Bem quando ele começa a ficar um pouco pobre, ela vem e aumenta, certo? Para fazer... Não, desculpa, a gente falou errado. Aqui o lambda está caindo. Tá caindo, então tá ficando rico. Então ela vai diminuir a correção também. Ela vai tirar combustível. Vai tirar combustível, exatamente. Bem corrigido, para isso aqui vir para cá. Perfeito? Sim. E daí, vamos supor que ela estabilizou aqui, tirando 3%. Então tá tirando 3% de combustível, tá? Só que isso aqui aconteceu por quê? Vou fazer um desenho aqui do mapa de combustível, tá? Então tá aqui meu mapa de combustível, que eu tenho aqui RPM e eu tenho aqui load, tá? Então, eu estava num ponto que estava perfeitamente calibrado, mudei de condição, fui para uma outra condição, uma condição 2 aqui, ó. Então, aqui é 1 e aqui é uma condição 2. O meu mapa tá rico, lambda veio para cá, então a correção veio e tirou combustível, perfeito. E se tivesse muito rico aqui, o que ele ia fazer? Se ele viesse aqui, quando entrasse, fizesse assim, ó, ficasse mais rico ainda, a correção ia tirar mais ainda. Se eu não tivesse o batente. Exatamente. Vamos supor que eu estou lá com mais ou menos 100. Tá. E daí ele veio e estabilizou aqui em menos 40, por exemplo. Então, o que o lambda vai fazer? Ele estava rico, foi, tirou combustível, ele vem e volta para o alvo, certo? Só que, e aí o lambda está 0,80, perfeito. Só que a sua correção vai estar o quê? Em menos 40, certo? E daí, se você pega e muda para uma condição 3, por exemplo, que o seu lambda está perfeitamente calibrado. Quando você muda nessa condição 3, nesse ponto aqui, ó, 3, seu lambda está perfeitamente calibrado. Ele vai estar tirando combustível Só ainda. que ele vai estar em menos 40. Então, a sonda vai vir pobre e daí depois ela vai enriquecer. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Porque ela já está com menos 40 e daí vai levar um tempo para ela colocar combustível aqui. Falei que estava perfeitamente calibrado, então ele estabiliza em 0%. Se fosse um motor turbo, um dinamômetro com uma pressão alta de boost. Perigoso, né? Bem perigoso. Então, esse comportamento aqui é importante a gente entender. Daí alguém pode perguntar assim, mas se o controle for melhor, ele não vem mais rápido aqui? Você pode configurar para o controle ser mais rápido. Qualquer controle malha fechada tem as configurações de velocidade, os ganhos do controle. Isso é uma característica de todos os controles de malha fechada. Quais variáveis que eu consigo mexer no controle de malha fechada? Mais assim, básico, na questão do controle. No controle mais básico, você vai mexer no ganho proporcional, no ganho integral e no ganho derivativo. Por isso que chama PID. Esse é o mais básico de todos. Só que você tem que entender que não tem como ser um negócio instantâneo e o lambda cair aqui para dentro. Num controle malha fechada comum. Por quê? Você tem sempre um atraso do sistema. Vamos voltar para o exemplo do ar-condicionado. Você pode pegar o melhor carro do mundo. Você está com 40 graus Celsius lá dentro. Você entra no carro.
liga o motor, põe o ar-condicionado para 18 graus, vai levar um tempo. O ar-condicionado vai trabalhar no máximo. Vai levar um tempo para ele baixar de 40 para 18. Nesse caso aqui, sempre tem uma inércia do sistema, é isso que eu quero dizer. Nesse caso aqui, pensa comigo, você mediu pobre, a injeção falou, opa, tá pobre, vamos aumentar o tempo de injeção. O que vai acontecer? Na próxima vez que abrir o injetor, você vai colocar mais combustível. Tem todo aquele fenômeno que a gente já falou em vídeos aqui, de você injetar combustível, até o combustível misturar com ar, entrar na câmara de combustão, queimar, sair. Além do mais, ele tem que chegar na sonda, tem que medir na sonda. Então você tem um atraso do sistema. Você entendeu? Por isso que não é algo instantâneo aqui. Repito, você pode controlar essa velocidade, calibrar para que isso seja mais rápido, mas não quer dizer que a configuração mais rápida vai ser sempre melhor. Você tem que entender do seu sistema e entender tudo que está em jogo por detrás. Tem alguma forma de eu prever esse atraso? Tem.